Gente, ontem eu deixei uma playlist de uma sequência maravilhosa de estudos do Tim Keller, mas a mensagem a qual eu estava me referindo não tá lá, na verdade. E sim na descrição do vídeo, na descrição que eu vou deixar aqui. É uma mensagem sobre 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 8. Olha que preciosidade. Ele mesmo, porém, se referindo aqui a Elias, ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Deus, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Então, eu não tenho palavras para descrever o quanto essa passagem toda é rica, rica, rica. E o quanto essa pregação do Tim Keller, que eu vou deixar na descrição, como eu falei, é excelente. Ela é de uma riqueza, assim, realmente impressionante. Eu ouvi essa pregação hoje novamente, enquanto eu dava uma geral aqui na casa. E eu só fiquei me dando conta do quanto é infinita a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê, mais a gente vê riqueza e não acaba nunca. Enfim, nessa mensagem do Tim Keller, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse assim, falando sobre pessoas que estão em um momento de depressão, um momento de dificuldade, né? O profeta aqui chegou a pedir a morte, né? Aí o Tim Keller fala sobre as pessoas que chegam e analisam tudo só sobre o aspecto espiritual. Ah, você tem que jejuar, ah, você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que pedir o sangue de Cristo. Não que qualquer uma dessas coisas seja errada, mas se a pessoa só vê pelo lado espiritual, ela não aborda, né, o sofrimento humano de forma completa. Mas, obviamente, o Senhor, a pregação é justamente sobre isso, como que o Senhor tratou de Elias de uma forma completa, sabe? Ele menciona, Deus trata deste homem deprimido com uma abordagem multidisciplinar e lida com ele compreendendo todas as dimensões nas quais ele vive, físico, relacional e espiritual. Aí o Tim Keller, ao brincar, né, sobre as pessoas que falam, ah, se você tá sofrendo é porque você deve estar em pecado, ah, você tem que confessar, você tem que jejuar, você tem que isso e aquilo. Olha só o que ele fala, bem lá no minuto 13, quase 14 do vídeo, ele diz, às vezes o que você precisa é de uma caminhada na praia, uma refeição num excelente restaurante e dormir até mais tarde. E o engraçado é que eu ouvi essa pregação no início de julho, quando eu estava em Recife, com o Andrew, meu marido. E eu estava justamente andando na praia com fone de ouvido, ouvindo as pregações do Tim Keller. E é óbvio que o tempo todo, assim, no meu coração, eu estava tão grata por aquele mar, por aquela água quentinha batendo no meu pé, aquele sol, aquele céu, água de coco. Nossa, mas foi bom demais. E as mensagens do Tim Keller que eu tive o prazer de ouvir, tinha hora que eu andava e chorava. E eu tava sentindo, assim, uma admiração, não sei, assim, uma reverência tão grande pela profundidade da palavra de Deus, que eu falei, Senhor, à medida que eu for andando aqui, a praia tava cheia, era final de semana, à medida que eu for andando, todas as pessoas por que eu passar, Senhor, impartation, né, divide com elas, assim, essa alegria na sua presença, esse reconhecimento que tudo que é bom vem do Senhor. Eu tava transbordando de alegria, sabe? E então assim, eu tava realmente agradecendo a Deus pela praia, por tudo isso, porque, poxa, que presentão, né?
E aí, quando eu ouvi essa pregação e vi que o Senhor, justamente, Ele trata da gente de todas as formas, sabe? Em qualquer circunstância que a gente vive, e que aquela praia e aquele momento é um método de Deus de tratar comigo. É um método dele, assim como o sofrimento, assim como dias em casa, momentos no trabalho, tudo, né? Tá. E aí, é engraçado como que as pessoas, como que religião, assim, muitas vezes incute um pensamento de que, Deus é sério. Deus você tem que ser formal com Deus, assim. Como se Deus fosse sempre tratar conosco de uma forma austera, como se a única forma de ver a beleza de Deus fosse só lendo a palavra dele. Quando Jesus mesmo fala, né? Olhai os lírios do campo, vai ver a natureza, né? Bom, enfim. Mas o mais importante de tudo que eu gostaria de compartilhar é que, ao mesmo tempo que é uma bênção muito grande saber que Deus cuida da gente, que Ele pode muito bem cuidar da gente nos concedendo uma viagem para a praia, uma refeição num restaurante, uma noite de sono maravilhosa, Ele sabe que a gente não é só isso, e essa não é a única maneira dele de lidar com a gente. Então, se a gente está num momento da vida que está bem longe dessa possibilidade de fazer uma caminhada na praia, fazer uma refeição no restaurante, dormir até tarde, né? Que a gente passa por várias situações na vida, e muitas pessoas têm uma vida que pode nunca incluir isso, né? Obviamente. Enfim, como o Senhor não depende de nenhuma circunstância externa benéfica, digamos, nenhuma circunstância que para o Instagram é perfeita para ele tratar conosco. Isso ficou muito forte no meu coração quando eu li o livro do Richard Wurmbrand. Eu já falei sobre ele aqui, que ele foi torturado, ficou anos na prisão, e o Senhor tratou dele lá de uma forma tal que quando ele saiu da prisão ele sentiu falta. E o próprio Tim Keller mencionou numa outra pregação um missionário chamado Allen Francis Gardner. Esse missionário estava indo para uma missão na Argentina. O navio dele naufragou, todo mundo morreu rapidamente e ele ficou vivo. Ele ficou nessa ilha, nesse lugar, por um bom tempo, até finalmente morrer de fome. A missão de resgate só encontrou o corpo dele meses depois. E debaixo do corpo dele tinha o diário dele. E a última passagem, né, que ele escreveu foi dizendo: eu me sinto... eu tô me sentindo assim... eu não consigo conter o quanto a presença e a bondade de Deus estão no meu coração, assim... E aí você pensa, uma pessoa escreve isso estando sozinho numa ilha, depois de todo mundo ter morrido, passando fome, passando sede, sabe? Mas o Senhor cuidou dele de uma maneira, nesse caso, né, absolutamente espiritual. Então, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. É muito bom receber os presentes que Deus nos dá, acordar, ver um dia lindo, um céu, comida, amigos, casa, tal. Tudo isso vem das mãos de Deus, né? Lá em Tiago fala, não se engane, tudo que é bom vem do trono de Deus. Mas saber que não há limites para a forma como Deus expressa o amor e o cuidado dele para conosco. Então, essa mensagem do Tim Keller que eu vou deixar, eu realmente recomendo, ela é maravilhosa. O Tim Keller, ele é, nossa, fora do normal. Mostrando como o Senhor cuida da gente, como Ele enxerga a nossa necessidade melhor do que a gente. Então, muitas vezes a gente pode pedir uma praia, a gente pode pedir isso e aquilo, mas Ele sabe exatamente do que a gente precisa para o propósito eterno dele.